Vibra meus elétrons, tudo positron? No último vídeo a gente veio discutindo a ideia de solubilidade. Nós discutimos que solubilidade é a capacidade que um determinado soluto tem de ser dissolvido num solvente. No vídeo de hoje a gente vai fazer exercícios para fixar essa ideia. Vamos lá! Número 1. Considere o seguinte gráfico referente ao coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio em água em função da temperatura. Então ele está me dando um gráfico aqui, pessoal. Ele está me dando um gráfico de quê? De temperatura no eixo X e de coeficiente de solubilidade no eixo Y. Então aqui, ó, eu tenho a temperatura no eixo X e o coeficiente de solubilidade no eixo Y. Aí ele continua. Ao adicionar num recipiente 40 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água a temperatura de 40 graus Celsius, pode-se afirmar que... Aí ele me dá algumas afirmações. Primeira coisa, vamos limpar essa tela para facilitar nosso trabalho? Aqui, ó. Depois de limpar a tela, o que a gente tem? Aqui, nós temos as informações. 40 gramas de nitrato de potássio. Ou seja, eu tenho 40 gramas, que é a minha massa de quem? KNO3. Beleza. O que eu tenho também? A massa de água. Então, a massa de H2O vai ser o quê? 50 gramas. E ele me deu a temperatura, que é quanto? 40 graus Celsius. Primeira coisa, vamos identificar na temperatura que ele me deu qual é a solubilidade desse sal. Então aqui, ó, 40 graus Celsius, o que eu tenho? Eu vou ter uma solubilidade de 60. Ou seja, quando a temperatura é igual a 40 graus Celsius, a minha solubilidade é de quanto? 60 gramas de KNO3. Olha aqui no eixo. Gramas de KNO3 por 100 gramas de água. Então, 60 gramas de KNO3 a cada 100 gramas de água. Qual é a massa de água que ele me deu? 50. Então, olha, 100 gramas de água conseguem dissolver quanto? 60 gramas do sal, do KNO3. Quantos gramas de água eu tenho? 50. Então, eu vou dissolver quanto? Vou dissolver uma massa M. Pessoal, daqui para cá não é metade? Então, daqui para cá, respeitando a proporção, também tem que ser a metade. Ah, Eric, eu não consegui enxergar isso. Beleza. A gente pode multiplicar cruzado aqui, ó. 50 vezes 60 igual a 100 vezes M. Estou multiplicando, passo para o outro lado e dividindo. Então, M vai ser quanto? 50 vezes 60 dividido por 100. Corta 0 com 0. Qual é a minha solubilidade, então, para esse caso? Bom, eu tenho 30 gramas de KNO3 que podem ser dissolvidos, tá? Então, eu consigo dissolver. Então, eu dissolvo 30 gramas. Qual a massa que eu tenho? Olha, eu adicionei o quê? 40 gramas. Desses 40, o que acontece? 30 solubilizam, ou seja, 30 vão para a solução. E o restante? O restante não consegue dissolver, logo ele vai para o fundo. Ou seja, 10 gramas vão fazer o quê? 10 gramas vão precipitar. Então, o que eu tenho? Quando eu adiciono 40 gramas do nitrato de potássio, eu consigo dissolver 30, mas 10 gramas ainda ficam em solução. Mas 10 gramas ainda ficam na parte sólida, ou seja, elas precipitam e vão pro fundo. Beleza? Então aqui, ó, vamos ver. Letra A, apenas parte do sólido dissolverá? Beleza. Permanecendo aproximadamente 20 gramas no fundo? Não.
ficam 10, como fala a letra B, ó. Apenas parte do sólido dissolverá, permanecendo aproximadamente 10 gramas no fundo, verdadeiro. Letra C, tem-se uma solução insaturada? Falso. Por que falso? Porque eu cheguei no meu limite, eu passei do limite. Então ela é saturada com o corpo de fundo. Letra D, o resfriamento dessa solução não variará a quantidade de sólido dissolvido? Pessoal, a gente está aqui em 40. Olha, em 40 eu tenho uma solução de quanto? Solubilizo 60 gramas. Se eu diminuir a temperatura aqui, por exemplo, para 20, quanto vai ficar a minha solução? A minha solubilidade ela vai diminuir para 30 mais ou menos aqui, ó. Ou seja, se eu abaixar a temperatura, o que acontece com a solubilidade? Diminui, então falso. Letra E, o aquecimento dessa solução num sistema aberto não modificará a quantidade de nitrato? Tá aqui, ó, se eu aumentar, por exemplo, para 80, o que acontece com a solubilidade? Ela aumenta, ela vai mais ou menos para 170. Então é falso. Beleza? 2. Ao analisar o gráfico acima, percebe-se que... Então vamos olhar aqui, pessoal. Inicialmente eu tenho o quê? Eu tenho um gráfico de temperatura pela solubilidade. Olha as unidades, gramas a cada 100 gramas de água. Então ele está me dando duas curvas, uma para o brometo de potássio e uma para o cloreto de potássio. O que acontece? Vamos ler as afirmações? Letra A, a solubilidade do KCl é sempre maior que do KBr? Cuidado com a palavra sempre, tá? Então, se tiver alguma palavra sempre ou nunca, a gente tem que desconfiar. Como não apareceu, o que acontece? A gente pode realmente afirmar que o KCl ele é mais solúvel que o KBr. Por que, Eric? Não entendi. Aqui, vamos pegar para uma mesma temperatura? Vamos pegar para essa temperatura aqui. O que acontece com a solubilidade? Ó, solubilidade do KCl é aqui, esse ponto primeiro. E a solubilidade do KBr, olha, é maior. Se a gente for fazer isso para todos os pontos, a gente vai ver que o KBr ele é mais solúvel. Logo, a letra A está falsa. Então, como o KBr sempre vai ter maior solubilidade, então o KCl ele é menos solúvel. Falso. Letra B. À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade diminui? Pessoal, olha, a temperatura aumenta aqui para a direita, tá? O que está acontecendo com o gráfico? Ele está ficando cada vez maior. Olha, se a gente for traçar outra curva aqui, olha, o que acontece com a solubilidade? Ela aumenta, então ela está falsa, essa proposição está falsa. Letra C. A solubilidade do KBr é maior que a do KCl? Verdade. A gente acabou de ver isso. Então, verdadeiro. Letra D. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade? E pessoal, errado aqui, ó. Se eu diminuo a temperatura, se eu venho aqui para a esquerda, o que acontece com a minha curva? Ela vai diminuindo. Então, falso. Letra E. KCl apresenta solubilização exotérmica. Para ser exotérmico, o que eu tenho que ter? Eu tenho que gostar de liberar calor. Quando a gente tem uma dissolução exotérmica, o meu gráfico ele tende a diminuir a solubilidade com o aumento da temperatura. Então, em gráficos exotérmicos, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Em gráficos endotérmicos é justamente o contrário, que é o caso desse aqui nosso. Então, o que vai acontecer? Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Então, falso. Resposta letra C. Beleza? 3. Considere o gráfico representativo da curva de solubilidade do ácido bórico em água. Adicionando-se 200 gramas de H3BO3 em 1 kg de água a 20 graus Celsius,
quantos gramas de ácido restam na fase sólida. Então, vamos pegar primeiro as informações que ele me deu. Olha, primeiro vamos pegar as informações que ele me deu. Qual é a massa do meu ácido H3BO3? Bom, o H3BO3 ele tem uma massa de quanto? 200 gramas. Beleza. Qual é a massa de água que ele está me dando? A massa de água é 1 quilograma. Normalmente, a gente tem que olhar o gráfico primeiro. No gráfico, ele está me dando em quê? Gramas. E então, eu não posso trabalhar com quilogramas. Então, vamos transformar 1 quilograma em gramas. A gente sabe que 1 quilograma são 1000 gramas. Então, a gente coloca aqui, ó, 1000 gramas. Eric, eu não sei como faz. Beleza, a gente faz a regrinha de 3. Mas isso tem que decorar, olha. 1 quilograma está para 1000 gramas. Aí você vai colocar, ó, X quilogramas vão estar para uma certa massa de material em gramas. Então você substitui o valor que você tiver. É bem simples. E qual é a temperatura que ele está me dando? A temperatura é 20 graus Celsius. Beleza. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a massa de sólido. Então, qual é a massa de sólido? Ou seja, qual é a massa do precipitado? Primeira coisa, ele me deu a temperatura, 20 graus. Vamos ver qual é a solubilidade em 20 graus? Que vem no gráfico. Ó, subiu 20 graus, achou. Então, qual é a solubilidade? A solubilidade S vai ser o quê? 5 gramas de quê? Do ácido bórico, H3BO3, em 100 gramas de água. Beleza. O que eu tenho aqui? Eu tenho que, a cada 100 gramas de água, eu dissolvo quanto? 5 gramas de H3BO3. Quantos gramas de água eu tenho? 1000 gramas. Ou seja, quanto eu vou conseguir dissolver? Eu vou dissolver uma massa M. Pessoal, vamos facilitar nossa vida? Olha aqui, vamos trocar a cor da caneta. Qual é a relação entre 100 e 1000? Relação não é 10 vezes? Aqui eu não estou multiplicando por 10? Se isso é uma proporção, esse lado também tem que ser multiplicado por 10. Então, qual vai ser a minha massa? A minha massa de ácido bórico que eu consigo dissolver vale quanto? 50 gramas. Então, eu dissolvo 50 gramas. Beleza! Olha que facinho agora. Quanto eu adicionei? Eu adicionei quanto? 200 gramas. Desses 200, eu consigo dissolver quanto? 50. Então, 50 gramas eu dissolvo. 50 gramas eu dissolvo. E quanto vai ficar no fundo? Eu tenho 200. 50 são dissolvidas. Quanto me resta? 150. Então, 150 vai ser o quê? A massa de sólido. Ou seja, a massa de sólido que vai para o fundo. Então, qual é a resposta? A resposta é 150 gramas. Letra D. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje, a gente fez 3 exercícios sobre a ideia de solubilidade. Fizemos uma revisão sobre aquela parte de gráficos endotérmicos e exotérmicos e entendemos a capacidade de dissolução de um gráfico e como é que a gente utiliza esse gráfico. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!